Olá, seja bem-vindo a esta apresentação de trabalho de conclusão de curso 2 da Engenharia Eletrônica na FCTE-UNB. Meu nome é Thompson Silva e eu serei o apresentador. Meu trabalho tem como título Modelagem de um sistema capacitivo para estimativa do volume pulmonar, um estudo preliminar com Phantom. Meu orientador é o Dr. Gerardo Piso e meu co-orientador é o engenheiro Alan Miller. O foco é avaliar se a variação de volume de ar pode ser percebida por variação de capacitância. Começo falando do motivacional. O porquê deste estudo? Bem, sabemos que alguns pacientes internados na terapia intensiva podem precisar de monitoramento contínuo da ventilação pulmonar. Dois métodos estabelecidos se destacam: a tomografia computacional, que avalia bem os estados atuais dos tecidos, mas é de difícil monitoramento contínuo, e a tomografia por impedância elétrica, que é eficiente, pouco invasiva, mas aplica corrente nos tecidos dos pacientes. Sabendo que a variação do volume pulmonar pode alterar propriedades elétricas, o sensor capacitivo aparece como alternativa, podendo reduzir a circulação de corrente elétrica e explorar a variação dielétrica. Minha pergunta de pesquisa é como a capacitância equivalente de um arranjo capacitivo externo varia em função do volume de ar no interior de um fântão cilíndrico. Minha hipótese é que a variação do volume de ar altera significativamente a capacitância equivalente medida. Meu objetivo geral passa a ser, por meio de análise teórica, experimental e simulação computacional, avaliar a viabilidade de um sensor capacitivo. E qual a relação dos pulmões com a variação de ar e capacitância? Bem, é que na inspiração há aumento do volume de ar nos pulmões. Na expiração é a saída do ar. Como o ar tem permissividade muito menor que tecidos e fluidos, essa variação muda a distribuição de elétrica. O Phantom foi pensado e construído para representar de forma simplificada essa troca entre água e ar. Este slide mostra um fluxograma conceitual da teoria por detrás da física. Há variação de volume de ar nos pulmões, assim o dielétrico entre as placas se altera e há uma variação da capacitância. Então, podemos estimar o volume respiratório. Nesta tela apresento o Phantom experimental construído. A imagem acima mostra a montagem com a seringa para controle do volume de água acoplada. Na imagem de baixo à esquerda, temos o recipiente cilíndrico de poliestireno vedado e com a membrana de látex fixada no topo. Na imagem de baixo à direita, temos o recipiente com as placas de alumínio fixadas nas paredes cilíndricas e com os terminais conectados. Todo esse recipiente foi preenchido com água durante o experimento. A água representa o meio de maior permissividade. O ar representa a variação volumétrica associada à respiração. O látex funciona como membrana deformável e o poliestireno é a estrutura do recipiente. Ainda nos métodos, falamos um pouco agora sobre a simulação computacional. Na imagem da direita, podemos ver o campo elétrico gerado para a simulação do volume de 550 ml. A simulação foi feita no ANSYS Electronics Desktop, na versão de estudante. Podemos ver maior concentração de campo nas bordas das placas. Esse efeito de borda é importante porque ajuda a explicar a diferença entre modelos ideais e a bancada experimental real. O tipo de solução é eletrostática, os materiais da simulação são os mesmos do experimento: água, ar, látex, poliestireno e terminais de alumínio. Os volumes simulados foram de 0 a 550 ml, com passos de 50 ml. As tensões aplicadas nas placas foram de 0 e 14 volts opostas. A grandeza extraída foi a capacitância. A geometria das placas são duas lâminas externas. E as simplificações utilizadas foram materiais homogêneos, cilindro com geometria ideal e ausência de parasitismo dos cabos e terminais. Falando um pouco mais agora sobre o experimento, neste slide, a imagem da esquerda resume como se deu a tomada dos dados experimentais. Utilizou-se o gerador de função, aplicando uma onda senoidal com frequência de 15,9 kHz e tensões de pico de 10 volts. Osciloscópio para visualizar a onda e fazer a coleta dos dados,
um resistor de 100 ohms e um aparelho medidor de temperatura e umidade da sala, de onde acabou por ser desconsiderado na análise do trabalho. Conforme alterávamos o volume de água dentro do cilindro com a seringa, a membrana de látex se enchia de ar e era possível ver a alteração da tensão de pico no osciloscópio. A imagem ampliada da direita mostra que foi medida a tensão no resistor. Como o resistor e capacitor têm tensões ortogonais no circuito RC série, foi calculada a tensão no capacitor pela relação VC é igual a raiz de V ao quadrado menos VR ao quadrado. Depois, VC entrou na equação de capacitância abaixo. Assim, pode-se associar uma capacitância para cada volume de ar estático dentro do elemento Phantom. Ainda na parte de metodologia, este é o modelo matemático utilizado para se calcular a capacitância teórica. Esse modelo não é solução exata do sistema real, mas sim uma aproximação analítica. Como não há condutor no centro do cilindro, a fórmula clássica do capacitor cilíndrico gera uma singularidade. Por isso, foi adotada uma aproximação para o núcleo e um somatório para cada uma das camadas dielétricas. No núcleo, fisicamente a equação representa a soma dos infinitos pequenos capacitores em paralelo distribuídos ao longo da geometria. A modelagem é feita por integração do arco na superfície. Os outros dielétricos são considerados no somatório com equação de capacitância para a casca cilíndrica. Como o campo atravessa os dielétricos em série, é necessário considerar a trajetória nas duas metades, por isso vezes 2 no denominador. E o L é a altura das placas. Novamente, o objetivo desse modelo é interpretar a tendência, não prever exatamente todos os valores reais. Após realizada a metodologia e a coleta de dados, avançamos para os resultados. Plotou-se este gráfico relacionando volume em ml por capacitância em picofarad. O achado principal é a tendência comum. Teoria, simulação e experimento indicam redução da capacitância com o aumento do volume de ar. Embora os valores absolutos sejam diferentes por causa das simplificações e parasitismos. Notem que as curvas diminuem com o aumento do volume de ar, mas a diferença entre os valores absolutos também é clara. Assim, temos concordância qualitativa e não quantitativa dos dados. Um ponto esperado mais interessante foi a ordem de grandeza da capacitância ser a mesma nos três casos, em picofarad. Durante o trabalho, é entregue diversos resultados parciais de cada metodologia utilizada. Porém, escolhi apresentar este gráfico que julgo representar bem a hipótese e o objetivo alcançado. Passo agora para uma discussão geral do trabalho. O aumento do volume de ar, a capacitância diminui. Isso é coerente fisicamente porque o ar tem baixa permissividade. O ajuste empírico por polinômio de segundo grau representou bem a tendência observada na curva plotada. As diferenças quantitativas podem estar associadas às simplificações dos modelos, uniformização e simetria no computacional e desconsideração ambiental e de parasitismos no computacional e no teórico. As condições ambientais desprezadas podem fazer parte da evolução futura dos modelos. E a análise de incertezas, relacionadas principalmente à instrumentação, corroboram com a curva de tendências dadas pelos valores médios experimentais. Concluindo, a hipótese foi validada no Phantom estudado, pois o arranjo apresentou sensibilidade à variação de volume de ar. Os modelos metodológicos convergiram qualitativamente, com foco na tendência decrescente. Esta correlação indica possibilidade na continuidade do estudo. O modelo experimental, por exemplo, pode ser melhorado com mais eletrodos e adição de outros dielétricos, podendo também ser testado outras tensões e frequências. O modelo teórico poderia, por exemplo, considerar as condições ambientais. Já o modelo computacional pode ser ajustado com outras geometrias ou mais complexas, se atentando sempre aos efeitos de borda nas placas simuladas. Bem, em resumo, primeiro construímos um modelo experimental, em seguida analisamos o circuito e partimos para uma modelagem teórica da capacitância. Depois foi feita a simulação computacional e a análise de incerteza dos instrumentos. Assim, podemos gerar as curvas de tendência com comportamento empírico quadrático
e na mesma ordem de grandeza, picofarad, e concluímos que as principais diferenças são devidas às diversas simplificações, como as de simetria e parasitismo. A hipótese principal é validada com a correlação entre volume e capacitância neste fânton estudado. Obrigado. Por último, apresento as referências principais do trabalho. Espero que tenham gostado e que eu tenha sido claro. Até a próxima!